Bom, vamos de mais análise agora. Larissa Rodrigues está aqui com a gente, direto de Brasília, mais uma vez. Lari, o assunto agora é a tal da PEC do estouro, né? A votação adiada para a próxima terça-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está reunido hoje com o presidente Lula para tratar desse tema. E o que você nos conta sobre essa reunião, sobre essa expectativa para terça? Stephanie, a gente aguardava esse encontro entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Desde o fim da semana, desde sexta-feira, começou essas conversas que os dois se encontrariam antes da votação, que, como você disse, está prevista para terça-feira. Vamos lembrar, essa PEC é aquela PEC que já foi aprovada lá no Senado Federal, tinha uma expectativa de ser aprovada ainda na quinta-feira na Câmara dos Deputados, isso porque uma PEC tem que ser aprovada numa casa, vai para outra. Aí, se a Câmara não fizer nenhuma alteração, pode passar a valer. Mas não se conseguiu consenso para aprovar na Câmara dos Deputados. Por isso, esse encontro de hoje entre Lula e Lira é tão importante. Porque o governo petista, o futuro governo, melhor dizendo, corre contra o tempo. Essa próxima semana, o Congresso Nacional já entra em recesso. E antes de entrar em recesso, tem que aprovar essa PEC que busca abrir o orçamento, ou seja, encontrar um espaço entre todas as contas do país para bancar algumas promessas de campanha de Lula, como permanecer em R$600 o Auxílio Brasil, que vai voltar a chamar Bolsa Família. Porque aquela PEC que Bolsonaro aprovou ali no início da campanha só permite espaço de R$600 do Bolsa Família até dezembro, até este mês. Se essa outra proposta que o Lula quer aprovar não for aprovada para encontrar espaço no nosso orçamento, a partir de janeiro cai, volta a ser em R$400 o Auxílio Brasil. Tem outras promessas também que Lula quer com essa aprovação dessa PEC, com essa expansão do teto de gastos. Por exemplo, além dos R$600 do Bolsa Família, há uma promessa de que cada família que tem uma criança até 6 anos vai ganhar um adicional de R$150. Há uma promessa de se melhorar o orçamento, recompor o orçamento do Farmácia Popular, aquele programa tão importante para a população de baixa renda que acaba permitindo o acesso, né, à medicação. Há promessa também de recompor o orçamento da saúde como um todo, da educação. A gente tem visto as universidades federais enfrentando diversos problemas por falta de dinheiro. Então, precisa aprovar essa proposta para alterar o orçamento, para só depois aprovar o orçamento do país do ano que vem. Tudo isso nessa semana, mas está tendo muita resistência. E a resistência, ela é uma resistência econômica, claro. Há uma cobrança ali por parte do mercado financeiro de que se ao furar algumas regras tão importantes que tenta prever uma certa previsibilidade no nosso país, na questão econômica, isso pode complicar, mas há também muita disputa política. Por exemplo, a gente comentou no início do jornal que Lira tem cobrado ali nos bastidores um maior espaço para os parlamentares do Centrão, ele que é um dos coordenadores dos partidos de centro, no governo Lula, em troca da aprovação dessa PEC. A informação que eu tenho é que, por exemplo, ontem Lula se encontrou com Elmar Nascimento. Ele é o deputado responsável pelo relatório dessa PEC a ser votada na Câmara. E que Elmar também está querendo, quem sabe, ficar com o Ministério de Minas e Energia. Mas Lula já prometeu esse ministério para o MDB. Então, Elmar também estaria dificultando a aprovação dessa proposta. Lira estaria dificultando a aprovação dessa proposta. Então, por isso, essa conversa hoje é tão determinante. E aí, a gente vai conseguir destravar a aprovação? Porque já há uma ala do PT achando que talvez, que se não votar até terça, melhor deixar de lado essa PEC. E aí, no início do ano que vem, Lula assumiria e editaria o que a gente chama de uma medida provisória liberando o crédito extraordinário. Ou seja, pegaria um montante ali do nosso orçamento para jogar para todas essas promessas que eu comentei. Só que aí, Lula já iniciaria o governo com uma certa derrota. Não teria conseguido, nesse primeiro momento de articulação, a aprovação de uma PEC, que é considerada com uma maior segurança jurídica, teria menos problemas na justiça a aprovação dessa PEC ao mexer no orçamento do que essa medida provisória que eu comentei há pouco. Então, claro, Lira, a informação que a gente tem, a nossa repórter Marina Demore está lá, ainda está com Lula. Eu sei que eles estão falando por telefone com Elmar Nascimento, que é o relator dessa proposta, e agora o que se faz?
Contas. O governo do PT acredita ter mais ou menos 300 votos para votar essa proposta, mas são necessários pelo menos 308 e ninguém está querendo arriscar. Então agora, esses encontros de hoje até terça-feira são as últimas cartadas, tanto de Lula quanto de Lira, para ver quem consegue ministério, quem consegue espaço e quem consegue aprovação. Stephanie. Pois é, Lari, porque a gente fica daqui, né, tratando como caixinhas separadas, mas no fundo é uma coisa só, né? A aprovação da PEC passa pela indicação dos nomes dos futuros ministros, passa também por essa disputa política que a gente vai ver no comecinho do ano já na presidência da Câmara, do Senado. Então são muitos os pratinhos que o governo eleito tem que equilibrar e essa semana é importantíssima. Agora você trouxe uma informação, eu vou até te pedir para entrar, para martelar nesse assunto mais, Lari, porque se essa PEC realmente não for aprovada, não necessariamente significa que o valor do Bolsa Família, né, volta a ser os de R$400. Pode ser mantido nos 600, mas seria a primeira derrota do governo eleito e talvez a primeira fissura já nessa relação também com o Congresso Nacional. E aí é o começo de um caminho que já não deve ser tão fácil, dando o primeiro passo em falso, né, Lari? E essa relação que mal começou, né? Que a gente fica falando assim, que o governo eleito, mas a gente lembra que esse Congresso Nacional hoje ainda é um Congresso Nacional formado pelo governo que temos, o governo de Jair Bolsonaro. Passa também, Stephanie, uma coisa que eu não comentei, pela votação ali, pelo julgamento, melhor dizendo, do orçamento secreto pelo Supremo Tribunal Federal. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem interesse de todos os lados e todo mundo tentando se entender. Marina Demore me avisa agora que Lira acabou de sair, então, do hotel onde Lula está hospedado. Lira que foi ao encontro de Lula, já uma sinalização, não foi Lula que foi ao encontro de Lira. Então já foi aquela primeira chamada do presidente eleito. Claro, a gente vai continuar agora é a questão do trabalho mesmo, Stephanie, ligar para as fontes, saber quais foram as conversas nos bastidores e se de fato temos um avanço para a votação. Está na pauta de terça-feira, então, essa proposta, há uma expectativa que se vote na terça-feira. Para a gente encerrar, Stephanie, a gente lembra que essa PEC, ela quer expandir o teto de gastos, que é aquela legislação que meio que proíbe um aumento muito grande das contas do país. Ela quer expandir, permitir um aumento maior do teto de gastos para que se possa, então, bancar tudo isso que a gente comentou. E agora também ela fala em um aumento de 145 bilhões de reais. As negociações é para quem sabe diminuir essa margem, que não seja por 2 anos, quem sabe por 1. Tudo jogado na mesa agora e a gente segue acompanhando daqui, Stephanie.